Agora vamos lá, vamos conversar sobre a nossa saúde. Eu fico muito feliz de trazer aqui especialistas e principalmente especialistas que eu conheço e confio. Porque a gente precisa confiar a nossa saúde às mãos de um bom médico, né? E eu já tenho uma médica maravilhosa. O assunto é lipedema e celulite. Existe uma confusão muito grande entre essas duas condições. Lipedema é até uma doença que recebeu o CID não faz muito tempo. Poucas pessoas sabem a diferença entre lipedema e celulite, mas a gente vai aprender hoje com ela, que é especialista nesse e em outros assuntos. De acordo com a Associação Brasileira de Lipedema, cerca de 14% das mulheres no Brasil convivem com essa condição. E quem nos ajuda a enfrentar essa situação e a decidir o melhor tratamento é a dermatologista, que atua há mais de 25 anos oferecendo tratamentos personalizados e focados nas necessidades individuais de cada paciente. Uma dermatologista que eu amo de paixão, que eu tenho a honra de tê-la cuidando de mim, doutora Kátia Volpi. Ai, que coisa mais linda. Que bom te receber. Seja muito bem-vinda. Aqui com você, cada dia mais linda, cada dia mais linda. Muito obrigada pela sua presença. Eu tava louca pra te receber, Kátia. E eu toda hora falo pra produção, cadê a Kátia que não vem? Cadê? Calma, ela vem. E realmente a doutora Kátia Volpi tem uma agenda, gente, cheia. E ela atende mulheres incríveis, lindíssimas do Brasil todo, né? Graças a Deus, de fora, Cláudia. Hoje eu tenho paciente espalhada no mundo todo, graças a Deus. A nossa dermatologia é uma referência? Total, Brasil total. Teve um congresso agora final de semana e os brasileiros ali com as aulas arrasaram. Eu ia até te perguntar, porque eu acompanhei pelas redes sociais e vi que tinha muito médico por lá, né? Dessas novidades trazidas, você, por exemplo, já está por dentro de todas. A gente tem um acesso até um pouco antes dos lançamentos, porque a gente faz uns treinamentos mais internos. É o pessoal da velha guarda, né? 30 anos de medicina, então a gente tem uma informação privilegiada. Eu acho isso maravilhoso, porque eu sempre falo para quem me assiste, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo. Eu tenho muito respeito por todos os médicos, mas a gente sabe que existe hoje aquela pessoa que fala super bem na rede social, mas que não é tão estudiosa, né? Então tem médicos e médicos. Eu tô diante de uma médica excelente. Cláudia, sabe que esse é uma conversa que eu tive com uma querida paciente essa semana, do médico e do perfil comportamental do médico. Você já ouviu falar disso? Já. Existe o influente, que ele realmente fala muito bem, só que o médico tem que ter um perfil também conforme. É um metódico e é realmente na técnica que diferencia isso. Perfeito. E tem que ser estudioso, né? Sim, não, isso é o básico. A medicina não para, ela está sempre em evolução. Então, se você não estudar, como a doutora Kátia Volpi faz, você fica para trás. Vamos falar então de lipedema. Me lembro que não faz muito tempo eu perguntei para alguém, uma médica, sobre lipedema, e a pessoa falou, não existe. O termo certo que você quer falar é linfedema. Eu falei, não, é lipedema. Lipedema é uma doença. Lipedema é uma doença que tem origem genética, geralmente familiar, e acomete muitas pessoas, principalmente mulheres, e é diferente de celulite. Confunde, o linfedema é outra coisa, é de linfático. Linfedema de linfático, lipedema é da gordura. Da gordura. Tem CID, é uma doença metabólica, vascular, tem no Código Internacional de Doenças. E por que algumas mulheres têm essa doença? Então, isso é muito chato. Inclusive, eu tenho, há muito tempo. Tem origem genética, tá? E ele é um gene, ele é autossômico, ele é recessivo. Ele é um genético hereditário? Familiar e genético. Tem então, essa se origem. A mãe tem, capaz que a filha tenha. Pode ser que tenha. Existe um gene relacionado a isso, sim. Agora, tem um agravante para esse lipedema ser desenvolvido? Você falou que tem uma questão hormonal aí. Tem a questão hormonal, tem a questão comportamental, mas muito relacionado aí à genética. Hoje nós temos a genética e nós temos a epigenética, que são esses hábitos de vida interferindo na genética. O lipedema tem sim relação com a epigenética. Quando você fala que tem uma relação também hormonal, é com algum hormônio feminino especificamente? O estrogênio está bem interligado. Então, geralmente, mulheres em menopausa, eu tenho recebido muitas aumentando o lipedema na reposição hormonal.
Então, o estrogênio é um deles. E com estilo de vida, aquela pessoa que tem um estresse muito grande, que tem uma alteração metabólica, aquela pessoa que não faz uma atividade física, então não tem uma circulação ali melhor, tudo isso é relacionado, que são esses hábitos de vida anti-inflamatórios, melhorando essa condição genética. Eu já vi fotos nas redes sociais de lipedema em estágio bem avançado. E aí, quando a gente pensa em celulite, tem uma diferença enorme, né? Quando é um lipedema em estágio avançado. Mas quando é inicial, é muito parecido com uma celulite simples? Bom, primeiro a área, sim, confunde bastante celulite e lipedema. Então, a área geralmente é a mesma, coxa, a parte de glúteo, interno de coxa, geralmente é bilateral. Agora, não tem um exame específico, Cláudia, que fale, olha, isso é um lipedema. Mas é um diagnóstico clínico, a gente até faz ultrassom com Doppler para ver os vasos também, mas o lipedema, geralmente, ele não é só uma condição estética, ele está muito relacionado com a dor, e até a dor espontânea, então peso nas pernas, uma característica interessante, o lipedema geralmente ele poupa os pés. Então, aquela pessoa que tem aquele cansaço nas pernas, mas o pé não incha tanto. Isso é mais relacionado ao lipedema. Então, é como se fosse uma celulite mais inflamada, porque as áreas se confundem. Mas ele é sim uma doença metabólica, não é uma falta de vontade da pessoa que tem. A gente tem aqui uma imagem Que linda. que mostra a gordura normal e a gordura do lipedema. A gordura do lipedema, ela é expandida, né? É uma gordura que tem, é uma nodulação, ela tem uma conformação biológica diferente. Então, ela realmente é essa doença aí. Mas não é porque é uma doença que a gente não vai cuidar. Aí que está a questão. Tem tratamento. Tem tratamento, tem controle, não tem cura. A gente gerencia esse lipedema para melhorar a dor. E hoje, com o conhecimento da medicina, muita coisa avançou. Muita coisa. Olha as microinflamações. Olha, aqui é a gordura normal, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, então reflete tudo que está dentro. E a pele, a gente reveste uma parte com a gordura. Esse tecido adiposo amarelinho, ele é uma proteção no corpo todo nosso. E no lipedema, ele tem esses nódulos, ele tem inflamação, ele tem uma alteração vascular também. Então, são todos mais inflamados e mais duros. Quando a gente palpa, é mais endurecido a região. E às vezes a gente faz um julgamento tão absurdo e errado, Foi isso né? que eu falei. De olhar para uma mulher e falar, não se cuida, engordou, olha a perna dela. De repente, essa pessoa buscou ter os hábitos mais saudáveis possíveis, mas teve esse aumento dessas células de gordura. Isso, e quando você, claro, é importante ter os hábitos de vida, atividade física, o sono, os pilares da longevidade, alimentação anti-inflamatória, suplementação específica, o gerenciamento do estresse. Isso aqui é muito importante, mas mesmo assim, aquela área de lipedema, ela é diferente do restante do corpo. É uma área mais inflamada, é diferente. E eu já vi muitas mulheres julgando outras, falando, nossa, como aquela pessoa tem aquilo? A pessoa pode ter feito tudo o que é possível, vai chegar um momento que não progride, ou seja, não melhora aquilo, mas o julgamento é o pior. Imagina a dor, né, da pessoa que de repente se olha no espelho e fala, tá, não queria, né, e tá assim. Como você falou que tem uma relação muito forte com o estrogênio, adolescentes ainda pré-adolescência não tem? Raríssimo, raríssimo. Geralmente o diagnóstico é feito depois do funcionamento dos ovários e geralmente na idade adulta. Agora, deixa eu tentar entender uma coisa antes disso. A gente já vem com células de gordura, ou a gente produz a partir do momento que a gente engorda? Como é que é isso? Ó, a gente tem essa capinha de gordura no corpo todo. Tá. Depende da área, essa capinha de gordura, ela é mais espessa ou mais fininha, mas nós temos uma proteção em praticamente todo o nosso corpo. Então, a gordura está ali. No lipedema, a constituição fisiológica, biológica dessa célula é diferente. Só que ela está ali parada. Dependendo das condições de vida, dependendo da potência, apesar de ser recessivo, da potência desse gene e com os hábitos de vida, ela vai piorando a característica dela.
Tá. Então, não cria célula diferente, a gente nasce. Não tem uma coisa assim de que se a gente tem uma fase na vida em que a gente engorda, a gente fabrica mais células de gordura e depois a gente fica com tendência a voltar para aquele peso A gente faz a dia? gordura localizada. Tá. Então, no lipedema, por exemplo, a gravidez, o ganho de peso excessivo, você amplia essas células de gordura sim. Então, tem que cuidar essa parte também. O ideal é quem tem lipedema nunca engordar. O ideal é manter o peso. Manter o peso. Tanto que é off-label, ou seja, não ainda é protocolado, mas a tirzepatida, o famoso Mounjaro, tem sido estudado, ainda não está comprovado, mas na melhora, porque a pessoa diminui, na melhora do lipedema, mas não porque ele trata a inflamação local, porque diminui a gordura no todo. Diminui a espessura da camada de gordura. É complexo, é complexo. É dolorido, eu tenho há muitos anos, antes também nem tinha esse diagnóstico, que é recente. Então, as dores nas pernas, hoje a gente tem vários suplementos que ajudam, que atuam na vascularização, que atuam como antioxidante realmente na retenção hídrica. Botas, hoje tem botas. Hoje tem umas botas incríveis, né? Eu conheci essas botas por conta do meu genro, que é jogador de futebol, e ela faz uma compressão que é uma delícia. Essa bota seria interessante para quem tem lipedema? Sim, eu tenho, por exemplo, eu faço praticamente todos os dias em casa. Que maravilha. Coloco ali, faz 30 minutos, são os dois lados. A minha até estragou um lado, aí eu tenho que fazer uma de cada lado. É como se fosse uma drenagem. Isso, ela vai fazer uma compressão, alivia muito as dores. Aí nós temos a suplementação. É um tratamento multidisciplinar. O vascular tem nos ajudado bastante. Ver a condição metabólica da pessoa, então estar atento, por exemplo, o organismo como uma orquestra, ele tem que estar equilibrado, então olhar a vitamina D. Vitamina D tem relação direta com o lipedema? Não, mas o ambiente fica equilibrado quando a gente tem um bom nível de vitamina D, de B12, de magnésio, vitamina C. Vitamina C sim ajuda diretamente porque altera a fragilidade vascular, então vitamina C ajuda com que os vasos fiquem mais fortes. Fazendo essa ação multidisciplinar, a gente consegue controlar e viver bem. Perfeito, uma ação multidisciplinar. Eu gostei muito do que eu estou ouvindo agora, porque não faz muito tempo eu entrevistei um médico para falar também sobre lipedema e ele concluiu que a cirurgia é o tratamento para lipedema, é o tratamento. E aí eu queria te perguntar isso, porque para mim não faz sentido. Eu não concordo, não sei quem foi, mas... é uma doença que tem uma raiz genética, né, uma ligação hormonal... Vamos lá, não é nem Kátia concorda, porque a gente não tem que concordar nada, a gente tem que ir para a ciência, para embasamento científico. Na ciência, a cirurgia é um último caso daquela pessoa que tentou tudo o que existe para um controle e não consegue. Tive algumas pacientes, na verdade 3 pacientes, que foram para uma cirurgia e as 3 estão piores. Então você já tinha ouvido falar sobre esse tratamento como a solução para o lipedema? Falar que é solução não é. Pode ser uma alternativa num caso específico, mas sabendo que pode não ter a melhora. Perfeito. Aqui, olha, a gente tem um quadro com tipos, com grau do lipedema. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, os estágios. Então daqui a pouco a gente volta para falar desse lipedema. Será que você está em que estágio do lipedema? Doutora Kátia volta aqui comigo já, tá bom? E se você tem alguma dúvida, pergunta. O ômega 3, ele é fundamental, Cláudia, em doses altas até. A gente usa de 2 a 3 gramas ao dia como um anti-inflamatório bem importante. Joia. Tá vendo só? Vamos voltar aqui para aquele quadro, porque eu queria que você também entendesse como a Lívia rapidinho bateu o olho e falou, eu tô no estágio 2, né? Vamos ver como é que é o seu. Então a gente tem tipos, porque pode ser na perna toda, só na parte da coxa? Como geralmente, a doença acontece nessa região de coxa, mais posterior e glúteo. Geralmente, e bilateral, dos dois lados. Normalmente se confunde, estágio 1 e 2 confunde com a celulite comum, porque geralmente não tem dor. Só tem, às vezes, uma dor quando comprime, que a celulite também pode ter. A celulite mais como condição estética. Então, grau 1 e 2 acabam confundindo. Só que aí a gente vai para um tratamento dermatológico e vê que não evolui.
Aí já acende ou seja, não melhora o que a gente espera que melhore. Porque a celulite, ela tem uma melhora. Quando a pessoa associa ali uma atividade física, os cuidados de alimentação, hábitos de vida e tecnologia, ela evolui, diminui de 1 a 2 graus. O lipedema, ele é mais resistente. Tecnologia ajuda sim, mas é mais difícil. Aí, geralmente, muda uma chavinha, quando está do 3 para frente. As irregularidades são maiores, a dor pode ser maior. Coloca na tela cheia, por favor, esse quadro aqui, para todo mundo tentar enxergar. Aí, na parte de panturrilha, parte inferior da perna, é mais dor. Pode até ter lipedema, sim, aquelas células de gordura mais hipertróficas aqui, mas o mais comum é essa parte de cima da coxa. E braço é meio que raro? Raro, pode ter, mas o mais comum realmente é a parte das pernas superior, coxa superior. Você falou ainda há pouco de tecnologia, né? Que na celulite funciona bem, lipedema funciona, mas não tem tanta evidência tão rápida. Não. Que tipo de tecnologia é usado na celulite? Na celulite, a gente entra com a radiofrequência, tem radiofrequência de alta potência, com endermologia, ultrassom microfocado, os bioestimuladores ajudam e a gente atua também com algumas aplicações de enzimas locais. E uma questão importante da celulite, geralmente é unilateral. O lipedema já nos dois lados e não evolui da maneira que a gente espera. Então a chavinha, geralmente a luz acende mais quando a gente está no estágio 3 para 4. São tratados até de forma similar, só que o lipedema tem medicações específicas que a gente tem que estar atento. Hoje, com esse boom, Cláudia, porque se começou a falar há pouco tempo, certo? Com esse boom, foi muito bom porque as pessoas começaram a buscar antes, aí não deixam ter aquela evolução de dor, de desconforto, da autoestima. O que mais me preocupa no lipedema, sabe o que é? A autoestima da mulher. A pessoa fica para baixo. A autoestima não é uma doença que mata, não incapacita, ela incomoda, porque tem desconforto, tem dor espontânea às vezes, mas a autoestima é o ponto principal, é o que a gente mais tem que tratar. Porque de repente ela começa a ver a perna de um jeito que ela não gostaria, e ela acaba até descontando na comida. E aí acaba que engorda mais e a situação do lipedema vai piorando. Aí piora. Olha aí. Olha, esse acúmulo desproporcional pode ter em braço, mas o mais comum é isso aqui mesmo. E fica esse aspecto de casca de laranja, os vasos aparentes, essa irregularidade. Você encosta a mão, assim, a pele está fria, porque a vascularização ela é bem comprometida nessa área. E aí que entram os vasculares, que tem ajudado. É isso que eu ia te perguntar. Os vasculares, eles entram fazendo um trabalho nessas veias, nessas varizes? Isso, nos vasos, ajudando na vascularização, porque a microvascularização, ela é totalmente comprometida no lipedema. Então, a gente acaba associando o tratamento. E a gente entra também com medicações para vascularização. Quando você fala medicação, não é suplementação, é remédio mesmo. Tem uma Hepatida, que você disse que está sendo usado off-label. Ainda está em estudo, mas tem alguns medicamentos dos vasculares, por exemplo, a diosmina, que é um medicamento, não usem sozinhos. Não, gente, automedicação nunca, de jeito pode. algum. Nem a suplementação, é importante ter um acompanhamento. É bom sempre ter um acompanhamento, né? Isso. O que é remédio para um é veneno para outro. A gente tem que tomar esse cuidado. E aí os vasculares atuando melhoram bem, porque acompanha toda a vascularização, aí a melhora, o conforto é bem maior quando entra o vascular com dermato. Você disse que você tem o lipedema desde muito tempo, desde muito jovem. Muito tempo. Hoje você está melhor, está controlado? Eu sempre controlei. Tá? Eu sempre cuidei, mas eu sei, hoje, 53, 54 anos, é muito bom ter mais de 50, né, Cláudia? Eu amo. Gente, é uma liberdade, sabedoria. não é uma liberdade emocional incrível. Então, assim, muitas vezes eu em praia, eu não tirava mesmo a canga, o short, mas aí vem a questão da gente se amar como a gente é. E também não ficar focado nisso. Ontem à tarde eu tive uma conversa com uma paciente sobre isso, de não ficar vivendo a condição. Viva melhor da melhor maneira que você puder. E para de se comparar, porque você é única, tá? Isso. Vou abrir para as perguntas e a gente volta para ouvir as respostas, tá bom? Vamos lá, doutora Kátia Volpi. E você, com a sua pergunta, vou pedir para a produção já colocar aqui no nosso vídeo wall. As dúvidas de um são muito parecidas com a dúvida do outro, porque somos muito semelhantes, né? Sim, sim. Olha, Daniela Souza diz assim: boa tarde, gente. O ácido acetilsalicílico infantil após o almoço ajuda na circulação e na melhora do peso nas pernas? Não tem comprovação.
O AS, é o AS infantil. Apesar dele ter repercussão e ajuda em condições cardíacas e prevenção, no lipedema não tem comprovação. Então é melhor não tomar se não for com recomendação médica, né? Exato. Próxima pergunta. Obrigada, Daniela, pela sua participação. Ana Paula. Boa tarde, doutora. Meu nome é Ana Paula, tenho 38 anos. Minhas pernas sempre foram grossas, mesmo quando emagreci muito. Sinto dor ao tocar e fico cheia de hematomas. Sempre achei que fosse celulite, mas agora ouvi falar em lipedema. Como saber a diferença? Exatamente do jeito que ela descreveu, é clássico de lipedema. Então, é aquela celulite que parece que vai aumentando, mas pode dar mais hematoma, a dor não melhora muito. A ter a perna grossa é uma condição estrutural, não quer dizer lipedema, mas tudo indica que seja um lipedema. Procure uma ajuda médica, vai ter controle sim e uma qualidade de vida tranquila. E, como eu disse, foquem em não alterar sua autoestima, em não se comparar. Isso é muito importante. Ela falou desses arroxeados. A minha filha tem lipedema também. Ela tem? Tem, e é assim, toda hora ela tem uma mancha roxa na perna. É o tempo inteiro. E ela é branquinha, então toda hora tem um roxinho na perna. A vitamina C ajuda muito. Olha que dica Porque boa. esse caso acontece do hematoma porque o vaso é mais frágil e a vitamina C ajuda no vaso. 1 grama de vitamina C é o suficiente? Isso, 1 grama de vitamina C Muito bom. ajuda. E aí eu aproveito para falar para vocês que assim, a gente falou da condição hereditária genética, né, que tem a ver com o nosso gene, mas que também pode ter uma hereditariedade. No meu caso, eu não tenho, mas a minha sogra tinha. Talvez a minha mãe também, eu não tenho certeza absoluta, mas assim, minha sogra é bem clássico, né, e então tem essa característica. Tem. Não necessariamente de mãe para filha, pode ser de vó. É familiar e esse gene que é recessivo. A Jéssica Mendes diz assim: depois da gravidez, minhas pernas incharam muito e doem no fim do dia. Fiz dieta, academia, drenagem, nada resolve. Isso pode ser lipedema ou é só celulite mais avançada? É o típico caso que confunde. A gente tem que examinar, não tem jeito, tem que ser presencial, examinar, tocar. Pode ser um ou pode ser outro. Nós temos que ver que alimentação está sendo ingerida, se realmente está sendo uma atividade física eficaz. Já peguei vários casos que seriam celulite, achando que seriam lipedema, mas quando a gente foi examinar e realmente organizar a suplementação, a alimentação com atividade física, melhorou. Gente, alimentação e atividade física é para Não todo se negocia. mundo, não tem como negociar. Não. Larissa Muniz, doutora, tenho muita celulite desde adolescente, mesmo sendo magra. Isso é normal ou pode indicar algum problema hormonal ou até lipedema? Pode indicar sim. E esse muito celulite, a gente tem que ver o muito em relação a quê? Em relação a quê? Aí eu volto naquela palavra que eu me preocupo, que é a autoestima. Às vezes a pessoa olha e fala, eu tenho muito isso. E quando a gente vai avaliar, é um grau 2. Mas é o quanto incomoda aquela pessoa. Minha sugestão, pode. Minha sugestão é procure um médico sério, de confiança. Não vá por rede social, vá realmente por indicação. Que não vá realmente te indicar o que não precisa ser indicado e seguir com você. Mas é o básico você já pode começar. Alimentação, sono, atividade física e drenagem. Isso é o básico, fundamental. Interessante, tô lembrando mais uma vez da minha filha, né? Quando a Carol era mais novinha, ela toda hora falava, mãe, eu preciso fazer uma drenagem. E eu achava meio que frescura, né? Falava, ai, gente, tô criando uma patricinha, né? Mas hoje eu entendo, porque ela fala, mãe, mas é um alívio. É tão desesperador, porque ela falava que a perna fica como se estivesse comprimida ali, né? É como se esticasse tudo e Isso. parece que vai romper tudo. Então, E dói. e aí a drenagem dá uma boa aliviada. Muito, um alívio. Quem tem lipedema, tem alguma contraindicação com anticoncepcional? Não é contraindicação, mas o anticoncepcional hormonal acaba podendo piorar, porque tem relação com o estrogênio. Aí é bom também ter um ginecologista que tenha conhecimento e que entenda um pouquinho de lipedema, né? Principalmente estrogênio. Geralmente a progesterona não tem uma piora. A Ângela Favarão diz assim, tem uma sensação de pernas inquietas à noite ao deitar. Pode ser lipedema? Não é associado. Tudo pode na medicina, mas não é uma característica as pernas inquietas. Geralmente é outra condição. Boa.
Próxima pergunta, obrigada, Ângela. Gabriela Medina. Toda vez que faço exercício, minhas pernas não afinam, só ficam mais doloridas. Já emagreci o tronco, mas a parte de baixo não muda. Isso é um sinal de lipedema? Bom, vamos lá. Primeiro tem que ver qual a sua condição estrutural, de osso, de músculo e esse exercício, como ele está sendo direcionado. Você está treinando sozinha? Será que você não quer ir além do que seu corpo tem, a condição estrutural? Não chama atenção de ser lipedema, mas não custa aí uma avaliação É médica. interessante, Gabriela, a sua colocação, porque a gente tem uma estrutura, né? Eu sempre brinco, falo, eu nunca vou ter uma perna fina. Não tem jeito. Eu nasci com um outro estilo de perna, né? Igual a minha, Acho adoraria. lindo uma perna fina, comprida, mas a minha não é. Né? Então, mesmo que... E olha que eu treino bastante, cuido da alimentação, vai estar sempre ali. A estrutura da Minha pessoa. estrutura, é. A Vanessa Lima diz, minhas pernas vivem roxas, mesmo sem bater. Sempre achei estranho. Isso acontece em quem tem lipedema ou pode ser só má circulação? Acontece nas duas condições. O lipedema geralmente acontece sim, essas áreas arroxeadas, hematomas, mas tem outras condições associadas, a dor, o aspecto geralmente as pernas, a casca de laranja mais intensa. Então tem que ver o que tem em conjunto. Maravilha. Eu vou dar um recadinho e volto aqui para a gente amarrar mais esse assunto. Se você ainda tem alguma dúvida, pode correr lá no nosso Instagram, a doutora Kátia Volpi continua com a gente, tá? E eu tô feliz porque a gente está aprendendo bastante sobre essa doença que é relativamente nova e a nossa intenção aqui é ajudar a você que está em casa. Então eu volto já já, doutora. Tá bom. Vamos tentar fechar esse assunto aí com chave de ouro. O que faltou a gente falar? Qual é o recado que a gente precisa deixar para as meninas em casa? Cláudia, primeiro não hipervalorizar. Então, sim, cuidar, procurar o diagnóstico. As perguntas eu achei bem interessantes, são as dúvidas mais frequentes. A medicina ainda tem dúvida, é um diagnóstico novo, como você diz, virou código de doença recentemente. Mas é estar buscando, estar lendo, fazendo o básico bem feito. Porque quando você fala, eu já fiz de tudo e não deu certo. Não, mas o que você realmente fez persistentemente? Porque é uma doença crônica. Mas não é uma doença incapacitante, não é uma doença que mata, a gente vive de acordo com a condição que nos foi dada. Então, o recado principal para mim vem na autoestima, procurar um médico de confiança. Leiam, hoje a gente tem muita informação, a inteligência artificial nos ajuda demais. Vão em artigos científicos, não fiquem vendo em modismos, em cuidado com isso, não se suplementem, não se mediquem sozinhos e procurar alguém de confiança para te acompanhar. A gente não falou de meia elástica. As meias elásticas ajudam? Ótima pergunta. A meia elástica ajuda na circulação sanguínea. Ajuda na circulação, então gestação sempre indicado. No meu caso, eu sempre usei meia elástica. Toda viagem de avião eu coloco. Por quê? Pelo meu conforto. E antes das botas, por exemplo, no caso, algumas pacientes eu indicava até para dormir. Não é o convencional, uma meia elástica para dormir, mas alivia as dores das pernas. Alivia mais do que incomoda. Porque, por exemplo, eu não Alivia. tenho, né? Então eu não Alivia. tenho. E aí eu penso, ai, meia elástica, que calor. Já me dá um calor de imaginar. Alivia, principalmente aquela meia até o joelho. Eu tenho várias na minha casa, eu durmo, a gente não dorme bonita, né, gente, nesse caso. Então, as botas, depois que elas foram lançadas, ajudaram muito. Mesmo com drenagem, tem a dor. Então, hoje a bota substitui, mas a meia elástica também. Maravilha. Doutora, na clínica, então, tem tratamento para o rosto e para o corpo, inclusive Sim, para condições como lipedema. hoje uma grande tendência na dermatologia chama esquinificação do corpo, ou seja, skin de pele e cuidar do corpo como um todo. Então todos os dermatologistas cuidam sim. E cuidando do corpo como um todo, você cuida da sua mente, da sua autoestima. Exato, exato. E aí você quer completar, doutora Kátia Volpi, porque aí você cuida de tudo, porque até da alma. Você vai lá, você chora, você ora, é uma coisa Ah, sim. maravilhosa. Olha, a doutora Kátia Volpi está no Clínica Kátia Volpi, tudo juntinho lá no Instagram. A equipe dela é sensacional, você entra em contato, já vai ter o telefone, você marca uma consulta, uma avaliação e se cuida, viu? Você que procura uma médica para chamar de sua, já encontrou. Clínica Kátia Volpi. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Manda um beijo para sua filhota linda. Mando e quero você logo lá, viu? Te espero.
breve. Um beijo. Estarei lá. Obrigada, Um beijo, obrigada. Obrigada a você. Coisa boa, né? A gente aprende demais aqui nesse programa. Não é porque o Vida Melhor tá aqui, eu tô aqui com você, que eu amo. É porque ele realmente é bom. É ou não é?